Olá, meu querido. Agradeço a Deus por mais uma terça-feira, por mais um dia na nossa vida. Hoje é 7 de abril de 2020 e a leitura da palavra de Deus de hoje a aplicação da palavra de Deus, é o tema que nós estaremos estudando neste momento. E quero chamar você a estudar a Bíblia. Busque a Deus nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, nesse momento de medo que muitas pessoas estão passando. Ore a Deus, leia a sua palavra, procure na palavra de Deus encontrar conforto. Algumas decisões da vontade divina, e nós vamos estudar duas formas de Deus revelar. Uma das formas é que nós temos que entender que, segundo está escrito na palavra de Deus, independente de eu querer ou você querer, Deus vai se revelar de alguma forma. Algumas coisas vão acontecer no mundo ou na nossa vida se eu quiser ou se eu não quiser, porque isso faz parte da vontade soberana de Deus. Uma das coisas que vai acontecer no mundo é a volta de Jesus. Jesus prometeu voltar e ele vai voltar, independente se eu quiser ou não. Queria chamar você a abrir a sua palavra, a palavra de Deus, em 1 Reis 17, de 1 a 9 e 18, versículo 1. Lá fala a história de Elias. Meus queridos, na história de Elias, ali em 1 Reis 17, fala que Elias foi chamado a levar a palavra de Deus a Acabe e a falar com Acabe que teria um tempo de seca, um tempo de estiagem, não iria cair uma gota de água em cima da terra. Independente de Elias querer ou não, essa era a vontade divina que ia acontecer. Porque o povo de Israel naquela época estava vivendo uns momentos de pecado, momentos de transgressão da palavra de Deus, buscando cada um fazer a sua vontade. Ninguém ouvia a voz de Deus e por esse motivo iria acontecer a estiagem. Na verdade, foi um período de seca, um período de muita dificuldade para Israel naquela época. Mas também a palavra de Deus veio sobre Elias, porque Deus mesmo falou com Elias. Lá em 1 Reis, capítulo 17, fala que Deus chamou Elias. Elias, sai daqui e vai para a terra de Querite. Lá eu vou te sustentar. E Elias ouviu a voz de Deus. Elias, querido, a gente tem que entender que nessa passagem a gente pode tirar para a nossa vida também. Elias esperava sempre da palavra de Deus, orava sempre a Deus e esperava vir uma resposta de Deus para saber o que ele deveria fazer. Assim também deve ser na nossa vida. Devemos orar a Deus, consultar a Deus sobre as nossas decisões, sobre o que devemos fazer. E ler a palavra de Deus. E orar, e se possível jejuar, para que Deus possa se revelar através de sua palavra e qual é a sua vontade. Não devemos desesperar em meio às dificuldades, mas devemos dobrar o nosso joelho, fechar os nossos olhos, trancar a porta do nosso quarto, ouvir a palavra de Deus através da oração, através da Bíblia, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Existem várias maneiras de Deus se comunicar. E é o que a gente está estudando, que uma das maneiras de Deus se comunicar nessa semana que a gente está estudando é através da sua palavra. Sim, meus queridos, nós encontramos na palavra de Deus alguns textos que podem ser aplicados para a nossa vida. Com certeza o Espírito Santo, através da leitura da Bíblia, estará revelando o que devemos fazer em certas situações da nossa vida. Então Deus, ele tem uma vontade soberana. Independente de eu querer ou não, algumas coisas vão acontecer. Mas se buscarmos a Deus em momentos de oração, em momentos de súplicas, a Bíblia revela que muitas pessoas que buscou a Deus em momentos de oração, em momentos de súplicas, eles foram atendidos. E muitas coisas que estavam determinadas a acontecer, alguns problemas gravíssimos que estavam determinados a acontecer na vida de pessoas, foram revertidos. Deus agiu com a sua misericórdia através da súplica e através da oração. E isso encontramos na palavra de Deus, na Bíblia. Então, meus queridos, nós temos que entender que Deus, ele tem muitas maneiras de se comunicar, mas para isso nós temos que estudar a sua palavra, entender através da ação do Espírito Santo qual é a vontade de Deus e orar a Deus. Busque a Deus nesse momento de crise que o mundo está passando. Nesse momento de crise em que tem pessoas desesperadas perdendo os entes queridos. Nesse momento em que muitas pessoas estão passando por dor, por medo, por ansiedade. Tem muitas pessoas ansiosas com tudo isso que está acontecendo. E quero chamar a você a orar por essas pessoas, para que Deus possa, com o Espírito Santo,
trazer uma paz no coração das pessoas. A lição de hoje, ela fala assim: embora alguns princípios requerem mais estudo para se entender a vontade divina, outros são bem claros. Na Bíblia, queridos, ao você abrir a Bíblia, tem muitas pessoas que falam que não entendem o Apocalipse. Tá certo, precisa de mais estudo. Mas existe passagens da Bíblia que você vai abrir, que você vai entender claramente, o Espírito Santo vai te revelar. Tem outras passagens que vai precisar de muita oração, de muito estudo. Mas com certeza Deus vai se revelar através dessas passagens. Talvez tem pessoas que demoram uma vida inteira para achar a resposta. E tem respostas da Bíblia que são reveladas no momento em que a pessoa está lendo. Naquele mesmo momento o Espírito Santo já se revela às pessoas. A pessoa já encontra a resposta. Muitas vezes as pessoas levam a vida toda para compreender algumas passagens, enquanto o significado de outras será sobrenaturalmente revelado pelo Espírito Santo. Qualquer que seja o caso, mais importante até do que compreender a vontade de Deus é praticar a vontade de Deus, é segui-la por meio de sua graça, por meio de sua direção. Que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso. Que você possa ter durante toda essa semana revelações da palavra de Deus. Que você possa ter resposta na palavra de Deus, possa encontrar na palavra de Deus o conforto. Quero orar por você que está passando por alguma dificuldade, por ansiedade, que você tem passado por algumas lutas. Quero colocar você na mão de Deus neste momento, para que Deus possa te abençoar. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvado seja o Senhor pela tua grandeza, tua majestade, tua misericórdia e tua graça. Na vida de cada um de nós, Senhor Deus, que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos, a tua proteção, o poder do Espírito Santo, Senhor Deus, para que possamos compreender qual é a tua vontade na nossa vida. E que nós possamos tomar a decisão firme, Senhor Deus, de fazer a tua vontade e de nos preparar para o grande dia, o dia em que todos aqueles que, na verdade, participarão da volta do teu filho amado Jesus, estarão cantando um cântico novo, um hino de louvor, um hino de gratidão, um hino de alegria, para receber teu Filho amado que virá nas nuvens dos céus para nos buscar. Este mundo, Senhor Deus, em todas as fases, em todos os momentos, teve um fim em que este mundo, muitas vezes, teve que buscar ao Senhor, e muitas vezes teve a resposta do Senhor, de forma que hoje nós pedimos ao Senhor que o Senhor derrame tuas bênçãos sobre os cientistas, sobre as pessoas que estão buscando uma solução para essa doença que é o coronavírus, que eles possam encontrar uma resposta, Senhor Deus, para que possam trazer alívio às pessoas deste mundo e todos possam voltar à sua vida normal. Pedimos ao Senhor a tua misericórdia sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.